Então, nesse vídeo eu vou comparar dois tipos de ativos como proteção contra a crise, o dólar e o ouro, para a gente descobrir qual que pode ser o melhor. Fala, eu sou Guilherme do Esta Fortuna e uma dúvida muito comum que as pessoas têm hoje em dia, quando elas se deparam com os sinais de que a gente está muito próximo, provavelmente, de uma crise financeira mundial, beleza, mas o que eu faço? Onde que eu coloco o meu dinheiro? Que tipo de investimento é melhor de fazer? Será que eu compro dólar? Será que eu compro ouro? Será que eu compro Bitcoin? Enfim, recentemente eu fiz um vídeo sobre isso que você pode assistir aqui, mas o fato é o seguinte, em 2008 principalmente ficou conhecida uma expressão chamada Flight to Quality, que é o seguinte: durante um momento de crise, as pessoas, os investidores, os fundos de investimentos, etc., busca a qualidade. Então existe o voo para a qualidade. E o que se considerava até então como qualidade no mundo era o dólar, os títulos públicos americanos. Então a gente viu em 2008 uma mega valorização do dólar diante de praticamente todas as moedas. Inclusive aqui no Brasil, obviamente, não foi diferente. O dólar diante do real subiu muito. Mas o ponto é o seguinte: será que o dólar continua sendo a qualidade? Então nesse vídeo eu vou comparar dois tipos de ativos como proteção contra a crise, o dólar e o ouro, para a gente descobrir qual que pode ser o melhor. Então, se você gostou dessa ideia, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Então, no momento de crise, a gente deve buscar sempre alocar parte dos nossos recursos em algo que representa reserva de valor. E o que é reserva de valor? Reserva de valor é uma das principais características, talvez a principal característica de uma moeda. Existem três funções básicas, três características básicas de uma moeda, que é unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Se a gente comparar o dólar com o ouro como meio de troca ou como unidade de conta, é óbvio que o dólar ganha do ouro, porque hoje em dia as pessoas não saem com ouro por aí na rua para comprar coisas, ou você não compra um carro com ouro, você não compra roupa com ouro. Os produtos eles não são cotados em ouro, então a gente não pode considerar hoje como o ouro sendo uma unidade de conta, e ele também não é utilizado como meio de troca naturalmente. Mas historicamente, vou falar sobre isso mais na frente, historicamente o ouro sim é considerado dinheiro há milênios. Mas se a gente olhar para a principal característica, que seria a reserva de valor, aí a coisa é um pouco diferente. O que é uma reserva de valor? É algo que pelo menos mantém o seu poder de compra ao longo do tempo, algo que mantém o seu valor ao longo do tempo. Se você tem dólar hoje, se você tem, sei lá, $1.000 hoje, daqui a 10 anos esses $1.000 valem a mesma coisa? A gente sabe que não, ele sofre inflação. Agora, se você tem 1 quilo de ouro hoje, daqui a 10 anos esse 1 quilo de ouro vai valer a mesma coisa? Muito provavelmente ele não só vai valer a mesma coisa, como ele pode valer muito mais. Então, olhando para o dólar, nesse gráfico que você está vendo na tela, com essa linha decrescente, isso é a perda do poder de compra do dólar desde 1913 até hoje. Então o dólar, nesses 106 anos aproximadamente, perdeu mais de 96% do seu poder de compra. E esse outro gráfico que você está vendo é o valor do ouro deflacionado, o valor do ouro descontado à inflação. Então você vê que ao longo do tempo tem volatilidade, mas o valor do ouro se mantém nos últimos 100 anos aproximadamente, porque esse gráfico pega desde 1915. Então o valor do ouro, mesmo descontando a inflação, é crescente ao longo do tempo, contrário do dólar. Então é óbvio que o ouro é muito mais reserva de valor do que o dólar. Talvez o dólar seja melhor diante do real ou diante de outras moedas mais fracas, mas diante do ouro, o ouro é muito melhor como reserva de valor do que o dólar. E isso acontece basicamente pelo seguinte, né? Por que o dólar perdeu tanto valor durante esses 100 anos? Por que ele perdeu 96% do seu poder de compra? Por que isso acontece? E isso acontece basicamente porque em 1913, quando o Fed foi criado, o Federal Reserve, Banco Central Americano, foi instituído também a mecânica monetária moderna. E eu explico muito bem sobre isso numa live que eu fiz e que está gravada no meu canal, você pode assistir aqui, sobre a verdade que nunca te contaram sobre o sistema financeiro mundial. Mas a questão é, dinheiro é igual a dívida. Cada nota de dólar ou de real, de qualquer outra moeda,
que existe hoje em circulação, ela representa uma dívida, ela foi criada a partir de uma dívida. O dinheiro é criado hoje em dia de forma que o Banco Central cria do nada esse dinheiro e ele pega esse dinheiro e compra dívida com ele. Em geral, títulos públicos do governo federal ou, hoje em dia, até outros tipos de dívida, como dívidas corporativas também. Mas, basicamente, dinheiro é igual a dívida. Esses dois gráficos que você está vendo na tela são dados oficiais. O gráfico de cima é o M2, que mede a oferta monetária de dólares nos Estados Unidos, e o gráfico de baixo é a dívida pública americana. E você vê que eles são basicamente iguais, ou seja, é basicamente a mesma curva, é a mesma tendência, porque literalmente é isso mesmo, dinheiro é igual a dívida. Então, a partir do momento em que o Estado, o governo, tem o poder de emitir o quanto de dinheiro que ele quiser, a oferta desse dinheiro se torna ilimitada, ele não é escasso. Então é por isso que ele perde valor ao longo do tempo. Agora o ouro, em contrapartida, ele é escasso. Quanto antigamente talvez fosse muito fácil de se encontrar ouro na natureza, talvez um índio chutasse pedra de ouro no Brasil, eu não sei se era assim, mas obviamente era mais fácil de se encontrar, mas quanto mais existe mineração de ouro, quanto mais se extrai ouro da natureza, mais difícil fica de se encontrar mais ouro. Então o ouro ele é escasso. A oferta de ouro ela é decrescente ao longo do tempo, porque é cada vez mais difícil de se encontrar ouro. Então é por isso que o ouro ganha valor ao longo do tempo, enquanto o dólar perde valor ao longo do tempo. Ele perde poder de compra ao longo do tempo. E olha que a gente está falando do dólar, não estou falando do real, estou falando da moeda que é considerada mais forte, uma das mais fortes da economia mundial, pelo menos por enquanto. O outro ponto importante é o seguinte, é o fator tempo. O ouro há milênios, literalmente milênios, ele é considerado como dinheiro. Então o ouro ele passou por várias guerras, várias crises, vários momentos da história da humanidade, porque literalmente milênios. A gente não está falando de décadas ou de séculos, a gente está falando de milênios. Então o dólar não, o dólar é dentro da forma como a economia mundial funciona hoje, ele existe há basicamente 100 anos, né? Óbvio que existia antes, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a mecânica monetária moderna, ou seja, as regras modernas de como funciona a emissão de dinheiro, existe há 106 anos. O dólar perdeu o seu lastro em 1971, então tem um pouco mais de 40 anos que o dólar deixou de ter lastro em ouro. Então é uma coisa muito nova e está se provando que não está funcionando. Esse experimento de dinheiro sem lastro ou de dar o poder para estados emitirem dinheiro assim que eles quiserem, por mais que o Banco Central seja privado ou não, seja independente do Estado ou não, existe um conluio ali, isso está se provando que não está funcionando. Ou seja, tudo indica que o dólar não está passando no teste do tempo como o ouro já passou muito bem. Então esse vídeo aqui não é uma indicação de investimento, você sozinho deve estudar e tomar suas próprias decisões de onde você coloca o seu dinheiro, mas é só uma análise desses critérios que eu coloquei aqui, e segundo esses critérios, segundo somente esses critérios, a gente pode avaliar que o ouro é uma melhor reserva de valor do que o dólar. Então, teoricamente, ele serve melhor como uma proteção contra a crise ao invés do dólar, né, contra o dólar. Então, se você quer mais informações sobre a crise financeira global, sobre o que é melhor para você investir, como que você pode se proteger, indicadores que estão acontecendo em tempo real, eu criei um grupo no Telegram que é totalmente gratuito. O grupo já existe há algum tempo, já tem algumas pessoas participando. E para você participar desse grupo, basta você ir no primeiro link da descrição para você entrar no grupo do Telegram. O Telegram, para quem não sabe, é um aplicativo concorrente do WhatsApp, mas para grupos ele tem algumas vantagens, mas a vantagem de você participar desse grupo é que tem lá já várias pessoas participando, passando informações sobre a crise. Você está tendo informações em tempo real sobre o que está acontecendo na economia mundial, de forma que você tem mais capacidade de se proteger, de se precaver e de se preparar para uma possível crise global. Então eu estou lá nesse grupo também respondendo perguntas, uma participação muito mais próxima das pessoas dentro desse grupo, beleza? Então, para você participar é gratuito, basta você ir no primeiro link da descrição, clicar lá. Se você não tiver o Instagram instalado, é só instalar, é um aplicativo muito leve e você participa gratuitamente desse nosso grupo do Telegram, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você acredita que ele pode ajudar outras pessoas com essa informação,
compartilha com essas pessoas. E também, se você ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal e assiste esses outros vídeos aqui que eu tô te recomendando. Fechado? Então, até o próximo vídeo. Valeu!